Bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Vocês também. Muito bom, muito bom. Nós vamos continuar o texto, né, do Sermão do Monte. O pastor Fernando, no último domingo, ele concluiu sobre a oração do Pai Nosso, uma bênção, né? Nós fomos ressignificados com a oração do Pai Nosso. Às vezes uma oração que nós fazemos com bastante frequência, desde pequenos, aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, mas eu acredito que agora nós, de uma forma assim bastante especial, nós entendemos um pouco melhor sobre a oração do Pai Nosso. Bom, é interessante porque Jesus, quando ele vem ministrando sobre o Sermão do Monte, nós vemos que a primeira parte do sermão, ele vem falando sobre a relação nossa com Ele e das bem-aventuranças e depois aspectos da nossa relação com a sociedade, como nós lidamos com a nossa sociedade, como nós lidamos com o outro. No Pai Nosso, Jesus, ele vem tratando conosco a respeito do secreto, como nós lidamos com o secreto. Então, ele nos chama a respeito do Pai Nosso, a respeito de como nós devemos ter essa relação. Aprendemos a importância da oração. A oração, ela é uma comunicação com o Senhor, onde nós falamos com o Senhor e o Senhor também fala conosco de uma forma muito especial. A questão do extraordinário. Ele conclui, né, a primeira parte ainda sobre o jejum, a importância de como nós devemos jejuar, né, que nós não devemos fazer como os publicanos, fazer, né, ou melhor, como os fariseus, fazer aquela cara de tristeza, né, porque eu estou jejuando, mas lavar o nosso rosto e declararmos a glória do Senhor, e isso deve ser o secreto entre nós e o Senhor, dentro daquele propósito que nós fazemos. E hoje nós entramos no versículo 19, e aí nós vamos até a conclusão do versículo 34, e Jesus aqui, ele vai nos despertar a respeito de como nós lidamos com aquilo que nós temos. Como nós lidamos com o material, como nós lidamos com os nossos bens. Né? Nós vimos aqui agora, nós louvamos ao Senhor, nós dissemos que tudo que eu tenho é dele, que ele é tudo que eu tenho, mas a grande pergunta que eu começo aqui fazendo, isso é verdade ou foi apenas uma expressão poética que nós citamos porque estamos no coletivo? O silêncio é quase sepulcral. Mas essa é a ideia realmente, é você refletir sobre aquilo que você cantou há alguns minutos atrás. Porque esse momento que nós estamos aqui, a igreja está cheia, do lugar que eu estou aqui, eu estou num lugar privilegiado, pela visão que eu tenho de todo o espaço do auditório da igreja, é algo de nós pensarmos, porque daqui a pouco nós vamos lidar com outras coisas. E é interessante porque nós vivemos num constante dualismo. É até meio
bipolar esse troço. É meio bipolar. Porque de alguma forma, a gente é profano e é sagrado. Então, Jesus aqui, ele vem falar assim, não é para você ser dualista. Não é para você ser profano e sagrado. Não é para você ser secular. Não, agora eu estou no trabalho, eu vou agir de um jeito. Agora eu estou na igreja, eu vou agir de outro. Agora eu estou na faculdade, no trabalho, na escola, no meu curso, eu vou agir de um jeito. Agora eu estou na igreja, eu vou agir de outro. É exatamente isso que Jesus está falando aqui, dos versículos 19 ao 34. Não é para nós sermos bipolar. Não é para nós dividirmos a nossa vida, né, onde o contexto é de bipolaridade realmente, né? Trazendo para a esfera do material, para a esfera do profano e do sacro, ou do secular e do sagrado. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que ele começa lá no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. E aí ele continua, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. E aí no 22 ele começa, a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar cerca de 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema ou o seu mal. É interessante, como eu disse aqui, porque Jesus ele vai dividir esse trecho desses versículos em 4 momentos, em 4 movimentos da vida do ser humano. Então, primeiro ele trata sobre 2 tesouros. Ele vai tratar sobre na terra e no céu.
duas condições, luz e trevas. Depois ele trata sobre dois senhores, Deus e riquezas. E ele conclui com duas preocupações, a preocupação do nosso corpo e do reino de Deus. E ele vem trazendo uma série de perguntas. Uma série de perguntas, que são exatamente questões ligadas ao nosso dia a dia, à vida de uma forma geral. Gente, nós vivemos numa sociedade extremamente materialista. Uma sociedade materialista, consumista, nós somos cobiçosos, né? Vejam que a gente tem vivido algumas questões da economia por conta da cobiça, por conta, né? Então, nós vivemos aí diversas circunstâncias, eu enquanto Paulo, né? Ligadas a questões do material. Quem aqui não trabalha, né? Ou aquele que não trabalha vai trabalhar, pode ficar tranquilo aí que você vai trabalhar, né? Vira para quem, né? Isso, pode falar para ele, você vai trabalhar, né? Por quê? Porque apesar, né, de uma série de pensamentos, o trabalho antecede a queda. Então, o trabalho é bênção. É igual outro dia alguém falando para mim, puxa, mas a segunda-feira, será que foi Deus que fez mesmo? Não, a segunda-feira também foi Deus que fez, né? Então, os 7 dias foi Deus que fez, né? Então, o trabalho, ele é uma bênção. Mas a grande questão aqui é como que nós lidamos com isso. O quanto nós lidamos. Nós sabemos que existem lá aqueles que pegam um trabalho e idolatram o trabalho. Né? Ele tem lá aquela expressão, né, onde ele tem necessidade de produzir. E Jesus aqui, ele vem dar um puxãozinho de orelha também nessas pessoas. Então, vejam, né, vamos caminhar aqui no trecho e vamos primeiro avaliar o primeiro aqui, né, quando Jesus diz lá, não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem, os consomem e os ladrões invadem e roubam. É interessante porque quando nós olhamos para a questão do trabalho, quando nós olhamos para a questão do não ajunteis na terra tesouros, a palavra de Deus vai nos despertar a respeito de aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Isso por diversas passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver essas referências. E a questão do coração, a questão do tesouro, coração, está muito ligado aos nossos valores, aquilo que a gente tem como primazia, aquilo que eu dedico mais tempo. E tempo hoje é algo que é muito fugaz na nossa vida. O tempo ele passa muito rápido. A Bíblia diz que os dias, no final dos tempos, os dias eles seriam abreviados. Alguém tem dúvida que os dias hoje são abreviados? Eu acho que não, né? A gente dá uma piscada de olho, eu levanto 5 horas da manhã, tem dia que eu levanto 5h30, quando eu vejo 11 horas da manhã, gente. Falei, gente, eu não fiz nada ainda, como que pode esse negócio? Depois que passa o almoço, então, aí o negócio é muito rápido. Aí você dá uma piscada de olho, fala, gente, são 10 horas da noite, né? Eu estou com sono, vou dormir. Então, a grande questão é como nós administramos isso. E Jesus nos chama para a questão da mordomia, para que nós entendamos que nada é nosso. O tempo é presente de Deus, o trabalho é presente de Deus, a saúde que nós temos é presente de Deus. Se ela está um pouco precária, também pode ser consequência de como eu tenho lidado com ela. O meu médico diz que saúde é igual cartão de crédito. Primeiro você usa, depois chega a fatura.
Então fica a dica aí para o pessoal, né, mais novo, que a fatura vai chegar, né? Eu ouvi isso dele, um cardiologista de 80 anos. Falei, doutor, já chegou para mim, está chegando para você e vai chegar para todo mundo. Então, o cuidado de como nós lidamos com isso. Então, vejam que Jesus, quando ele começa aqui tratando a respeito de como nós, onde está o nosso tesouro, ele não vai dizer que não é para nós trabalharmos, ele não está dizendo aqui que nós não devemos ter prioridade com o cuidado com o dia de amanhã. Nós temos referências a respeito do cuidado que a formiga que guarda, né? E ele vai tratar, a Bíblia vai dizer a respeito da diligência. Nós vemos a própria estratégia que Deus dá a José, né? Para que ele guardasse uma parte das riquezas ali do Egito, porque tempos difíceis haveriam de acontecer. Então, a importância de nós sermos previdentes, né? Termos a nossa previdência, termos um seguro, né? Termos uma reserva, tudo isso é bíblico. É bíblico isso, né? Nós, homens, precisamos ter essa preocupação, né? E se a irmã, de repente, né? A mulher, ela é uma mãe solo, ela precisa ter essa preocupação também. Nós precisamos ter essa preocupação com a previdência. Mas a pergunta aqui de Jesus é: qual o cuidado que a gente tem? O quanto nós estamos fazendo isso? A questão do excesso, né? Isso não pode ser o nosso ídolo. Nós temos que ser previdentes, nós temos que trabalhar, nós temos que ter o cuidado da vida, né, com relação a uma atividade física, com relação àquilo que nós alimentamos, mas nós não podemos ter isso como ídolo na nossa vida. Esses dias eu estava falando, né, estava conversando, eu e o Rafael, essa semana, e a gente falava, se a gente olhar aqui no entorno do nosso bairro, né, num raio aqui de 1000 metros para qualquer um dos lados, é o que mais tem: supermercado, farmácia e academia. Você pode escolher qual supermercado você quer ir. E fora os que ainda estão sendo construídos. Tem mais 2 chegando aí. Não vou fazer marketing aqui, mas tem mais 2 chegando. Então, isso... E tem público para tudo isso, né? Você chega lá, parece que alguém ouviu você falando que ia no supermercado, correu na sua frente e estacionou o carro na vaga que você pretendia, correu, não pegou o produto que você queria, né? Ele foi lá e entrou na frente do caixa. Falei, gente, não é possível. Alguém ouviu falando que eu ia no supermercado, né? É igual quando a gente vai no shopping. Então, isso tem toda uma representação, né? As questões de o quanto eu tenho investido nessas questões. E vejam que Jesus aqui, ele não está proibindo, ele só está dizendo assim, olha, cuidado quanto de prioridade você está dando para essas coisas. E aí ele continua, né, com relação à questão do tesouro. Qual é o cuidado que eu preciso ter? E aí lá, ele já vem no versículos 22 e 23, a nossa visão. E aí ele começa tratando, né? Ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Vejam que quase tudo que nós fazemos, nós dependemos daquilo que nós vemos. Nós dependemos da nossa visão, né? O quanto da nossa percepção de luz. E vejam que Jesus aqui, ele vai nos despertar a respeito da nossa capacidade daquilo que eu percebo ao meu entorno. Então, eu preciso da visão para andar, eu preciso da visão para comer, eu preciso da visão para trabalhar,
eu preciso da visão para fazer quase tudo na minha vida. Quase tudo eu preciso do meu olhar, da minha visão. Mas essa visão que Jesus traz aqui é em relação ao meu entorno, a como eu vejo as coisas. O quanto de questão dos valores, o quanto eu estou investindo, o quanto eu estou investindo, por exemplo, na minha vida com Ele, o quanto eu tenho estabelecido a minha relação com o Senhor. Vejam que eu citei há instantes atrás que nós não podemos ser dualistas. Eu não posso dividir o sacro do profano. E Jesus aqui, quando ele trata a respeito da visão, ele vem nos trazer essa percepção. O quanto eu tenho, por exemplo, me aproximado do Senhor com a minha vida devocional, com a minha vida espiritual. O quanto, por exemplo, eu leio da palavra, o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho me dedicado às coisas do Senhor, o quanto eu tenho dedicado no meu tempo para as coisas de Deus. Talvez eu esteja sendo muito econômico, por exemplo, em servir o Voi. Estou vendo aqui o Boris agora, né? O quanto eu tenho, e quanto eu tenho sido econômico. De repente, tenho sido muito econômico com as coisas de Deus. E não tenho sido tão econômico com a minha própria vida, com as minhas relações sociais, com as minhas relações pessoais. Isso é algo de nós refletirmos enquanto indivíduo. Não estou nem falando enquanto igreja, estou falando enquanto indivíduo. O quanto, por exemplo, hoje é domingo, nós tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós fechamos um mês, né? Estamos fechando um mês. O quanto de tempo você dedicou ao Senhor no mês de março? Quantas vezes você serviu no Voi esse mês? Quantas vezes? Quantas vezes você veio no Imersão esse mês de março? É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. De repente você é econômico com as coisas de Deus, mas consigo, com as suas coisas, já não é bem assim que funciona. Com o seu trabalho, não é bem assim que funciona. Com a sua vida social, não é bem assim que funciona. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que ele está nos chamando a atenção aqui. Aonde está o nosso coração? O que eu tenho feito? Por isso a questão do tempo. O tempo hoje, irmãos, é um dos maiores tesouros que nós temos. É um dos maiores tesouros que nós temos. E nós não percebemos isso. Ou se percebemos, não ligamos. Jesus vai falar aqui a respeito da nossa capacidade de ver. E a pergunta é: o quanto você tem visto, o quanto você não tem feito? Ou o quanto nós temos sido falhos em alguma coisa no caminhar com Jesus, na nossa vida de fé. É algo para nós refletirmos, por isso que nós temos tantas perguntas nesse trecho. Jesus, ele veio bombardeando com perguntas, e perguntas extremamente relevantes para o nosso dia a dia.
Vejam que ele entra até na esfera, quando avançando aqui um pouco, a questão da riqueza. E aí ele vai dizer lá, né? Jesus começa a partir do versículo 24, e ele destaca essa passagem: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É interessante porque riquezas, ela significa, aqui, no original, mamon. Mamon é uma palavra aramaica, que significa, é um Deus. O Novo Testamento, ele vai apresentar dois senhores, Deus, e o próprio Jesus vai dizer sobre mamon. As nossas riquezas. É sobre isso que Jesus está dizendo. Ele não está aqui dizendo que é proibido não ter propriedades. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode ter os seus investimentos, que você não pode ter um bom trabalho, que você não pode ganhar bem. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está aqui dizendo que você não tem que estudar para prestar um bom concurso público, se você pretende servir na vida pública, que você não pode se dedicar, de repente, a alguma outra coisa daquilo que você tem estudado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo como você lida com isso. O quanto disso que você recebeu, você tem dedicado ao reino. Por exemplo, você é um profissional da área de saúde. O quanto disso você investe no reino, esse conhecimento que você tem? Por exemplo, aqui na igreja nós temos uma área específica do VOI. Para quem atua na área de saúde. O quanto nós nos dedicamos. Por exemplo, eu sou um profissional lá eu toco um instrumento, eu aprendi a tocar um instrumento. Qual é a minha dedicação de tempo em adorar ao Senhor, em louvar ao Senhor com um instrumento, com a minha voz, seja aqui nessa plataforma, seja no Kids, seja no Imersão de quarta-feira, ou em qualquer outro ambiente. A minha atividade profissional, o meu dinheiro, o quanto eu contribuo no reino de Deus com os meus recursos, com o dízimo. O dízimo é um mandamento, mas antes de um mandamento, ele é um princípio de gratidão, aonde eu reconheço que aquilo que eu recebi foi Deus que me deu. Dependendo de como eu tenho lidado com o dízimo, com as minhas ofertas, o mamon tem primazia sobre Deus na minha vida. É disso que Jesus está dizendo aqui. Ah, se eu ganho o salário mínimo, puxa, R$160 é muita coisa. Eu ganho 10, puxa, R$1.000, puxa, mas se eu juntar durante 12 meses, são R$12.000, é a minha viagem de férias. Será que é assim que você faz a conta? É disso que Jesus está falando aqui, queridos. Presta atenção, meu. Jesus está vindo aqui, ó. Presta atenção. É isso aí. Jesus pegou firme. Aqui, Jesus levantou a régua. Ele não levantou a régua lá na esfera social, onde a gente achava que sou bonitinho porque eu não matei ninguém e a minha língua às vezes está destruindo as pessoas. Aqui a questão é material, financeira, como eu lido com o meu ordinário. Como eu lido com o meu ordinário. Porque às vezes eu clamo ao Senhor por algo,
Mas esse algo o Senhor nos dá, Ele é maravilhoso, nós aprendemos que Ele é Pai, Ele é o Pai nosso. Ele nos dá. Mas a gente, às vezes, está fazendo igual aquela criança birrenta, mal criada. Que o pai dá um brinquedo, ele ganha um brinquedo, aí chega o priminho para brincar, ele pega o brinquedo e... Não vai brincar. Quem tem filho, neto, sobrinho aqui, sabe o que eu estou falando. É exatamente esse tipo de comportamento que muitas vezes nós estamos tendo diante do Senhor. Nós estamos tendo com o reino, com as coisas do reino. O estudo que eu tenho, o quanto eu posso contribuir no reino. O quanto eu posso e devo contribuir com o meu conhecimento, com a minha profissão, com as minhas experiências de vida, com os meus recursos financeiros. É sobre isso que Jesus está falando, sobre o meu tempo. Por isso que a questão da cobiça é algo que ele vem despertando, né? E é interessante porque ele vai acrescentando, que ele vai dizer assim, tá? Quando ele entra no versículo 25 ao 34, ele é mais específico e ele vai nos despertar 3 vezes a respeito de não ser ansiosos. Porque são essas coisas que nos levam à ansiedade. O que é a ansiedade? Não é eu estou preocupado com amanhã? Eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer amanhã. Por isso que depois do texto ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim, não vos preocupeis com o que tendes de comer, beber ou vestir. Se nós olharmos para a imprensa hoje, para a mídia, se você prestar atenção na maioria dos comerciais, o marketing, a publicidade, o assunto é comer, beber e vestir. É comer, beber e vestir. Os comerciais de televisão, hoje, toda a mídia que nós recebemos é sobre isso. Sobre o comer. Eu acabei de falar dos supermercados, né? Os restaurantes, as lojas de conveniência, o comer, o vestir, a preocupação com o vestir. E ele mesmo vai dizer, olha, não se preocupe com essas coisas, porque olha para os passarinhos, eu os alimento. E é interessante porque aqui ele vai nos chamar a atenção sobre ele, o Criador, olhando para a criatura, algo pequeno. E quando nós olhamos para os passarinhos, a gente vai ver que os passarinhos, eles recebem aquilo que eles precisam para se alimentar. Existem até alguns pássaros que acumulam, que guardam para determinada época de inverno. Ele vai nos chamar a atenção sobre as flores do campo. E aqui ele trata sobre uma flor específica, que ela durava apenas um dia. De um dia para o outro ela era destruída, né? E as próprias mulheres usavam aquilo para colocar fogo, para acender os fogões. E aí ele olha e ele vai dizer, olha, não é você, não são vocês maiores, ou não melhores, mas maiores do que essa criação? E aqui ele nos incita sobre o Salmo 8, quando nós vamos lembrar que o próprio Davi vai dizer que, no Salmo 8, nós somos a coroa da criação. O Senhor nos chama lá em Gênesis, é muito claro que o Senhor nos chama, o Senhor nos faz, Ele nos gerou, e Ele diz assim, olha, agora vocês são os gestores de toda essa criação. São gerentes de tudo isso que está aqui. Né? Vocês são importantes para mim. Eu tenho um relacionamento com vocês.
Nós vemos, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, fica claro a importância que o próprio Jesus tem em relação a nós e o Pai conosco. Todo o discorrer da palavra de Deus vai nos despertar a respeito da relacionalidade que Deus tem conosco. Deus é um ser relacional e Ele se relaciona com a sua criação. Ele nos chama como família. Em Efésios, o Senhor se apresenta como pai de uma família redimida, uma família transformada. E aqui o texto, Jesus está apresentando mudanças para uma família, para uma sociedade redimida, transformada. Não é para nós termos o mesmo comportamento dos gentios. E os gentios aqui, naquela época, eram os pagãos, que eles tinham como prioridade, eles tinham como primazia as coisas materiais. Haja vista que o próprio Jesus, ele nos chama a atenção na oração no Pai Nosso. Olha, não fazei como aqueles que são repetitivos naquilo que eles precisam. O contexto aqui eram de palavras, muitas vezes que os pagãos, os gregos e outras culturas da época usavam como uma relação de abrir um pórtico para que o Deus pudesse atendê-los. Nós não precisamos disso. Jesus em todo o tempo está conosco. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou com vocês em todo o tempo. Está difícil, né? Tem aí algumas dificuldades, as notícias talvez não sejam tão boas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 112, me lembrei agora, vou até voltar lá. Eu gosto muito dessa passagem do Salmo 112. Não estava no meu texto. Versículo 7 do Salmo 112. Aquele que confia no Senhor não teme más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Nós não precisamos temer más notícias. O nosso coração está confiante e firme no Senhor. Por isso que ele vai dizer um pouco mais à frente que a preocupação é incompatível com a fé cristã. Preocupação é quando eu me antecipo em alguma coisa. Eu preocupo. Se eu tenho fé num Deus relacional, se eu tenho fé num Deus criador, se eu tenho fé num Deus redentor, se eu tenho fé num Deus salvador, eu preciso ter fé, preciso ter essa fé fortalecida, eu preciso descansar no Senhor. Afinal de contas, nós acabamos de cantar aqui, tudo que eu tenho é teu. Volto a despertar-nos. Nós cantamos, nós ministramos aqui a palavra de Deus em todo o tempo sobre o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, esse texto, esta passagem, o contexto aqui, o quanto de contentamento eu tenho no Senhor. É o quanto de contentamento. Às vezes o pão está sobre a mesa. Às vezes a bebida está sobre a mesa. Às vezes as vestes estão no armário. Mas o quanto de contentamento eu tenho nisso?
E aqui não tem problema nenhum em querer comprar um sapato novo, querer comprar uma roupa nova. Mas a grande questão é como eu me relaciono com essas coisas. Sobre isso que Jesus está dizendo, como eu me relaciono com essas coisas. Como eu me relaciono com o meu ordinário. Como eu me relaciono com o meu trabalho. O quão eficiente eu tenho sido das minhas horas de trabalho para que essas horas não ultrapassem o tempo que eu preciso para servir ao Senhor. É sobre isso aqui que Jesus está dizendo. Porque o mamon, ele é assim, quanto mais eu tenho, mais eu... Se você receber esse mês 10 mil reais, se o mês que vem vier 8, isso te incomoda. Aí você vai dizer, não, mas se eu não ganho 10, se eu ganhar 10, está ótimo. Tudo bem, vamos falar em 1.000. Lá, o quanto você ganha. E a gente quer mais, e a gente quer mais. É sobre isso que Jesus está dizendo, e eu quero mais. E não é o suficiente, eu quero mais. E eu quero mais alguma coisa. A questão é como eu tenho me relacionado com essas coisas. O quanto de tempo eu tenho dado para o Senhor. Por isso que ele conclui lá, já no finalzinho, dizendo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele conclui depois que ele vai dizer, não estais ansiosos em coisa alguma. E ele nos desperta 3 vezes a respeito da ansiedade. E talvez agora você comece a perceber por que talvez nós estejamos tão ansiosos com coisas. Porque eu estou mais preocupado comigo. É interessante porque Jesus aqui, ele está falando a respeito do indivíduo, ele não está falando a respeito do coletivo. O contexto aqui é indivíduo, é individual, não é coletivo. E aí, quando ele conclui, ele entra aqui já falando, buscai primeiro, ou melhor, vamos no 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comemos, bebemos, com que vestimos. 32, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe tudo que você precisa. Então, o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar ansiosos. Porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Ele nos capacita. Com certeza, muitos de nós, como eu tenho, experiências com o Senhor. De situações que você fala, meu, daqui para frente, Deus é contigo. Não dá mais. Quem já viveu isso aqui? E você ficou na mão? Ficou ou não? Então, por que você está ansioso agora? Hã? Por que você está ansioso agora? Eu dou aula há muitos anos, né? E é interessante porque no primeiro dia de aula o aluno vira para você e fala assim, professor, como que vai ser a prova? Eu falei, gente, nós nem começamos ainda. Não é assim, não? Como que vai ser a prova? Ou então você termina de dar aula, o aluno vira para você, isso vai cair na prova? Eu falei, não sei se vai cair na prova. Aí eu digo assim, esse assunto aqui é para a vida.
Esse assunto é para a vida. A maior prova é o nosso dia a dia. É o conviver. É o relacional. É sobre isso que Jesus está dizendo. É sobre isso que nós temos que nos conversar. Entendem? A gente tá no raso, Jesus quer nos levar para o profundo. É sobre isso. Tudo bem aí, não? Então, Jesus aqui, ele não nega as necessidades do nosso corpo. Ele só nos desperta de como nós lidamos com isso. De sermos menos materialistas. E talvez você precise orar por isso. Talvez você precise orar por essa mudança. Talvez você precise mudar por esse excesso de consumo, do consumismo, da necessidade do ter. Talvez você precise olhar menos para os lados e olhar mais para frente e para cima. Talvez seja sobre isso. Olha menos para os lados, olha menos para o que o outro tem e olha mais para Jesus. E olha mais para a palavra. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Quando eu começo a olhar muito para os lados, eu começo a ver outras coisas. E eu preciso começar a olhar mais para Jesus, olhar mais para a palavra. Por isso que ele vai dizer, buscai primeiro o reino e a sua justiça. E é interessante porque são coisas diferentes. Né? Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, ele está falando a respeito da vida de salvação. O reino de Deus só se estabelece aonde Jesus é conhecido conscientemente. Só neste lugar que o reino se estabelece. Então, por isso que ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro as coisas espirituais. Buscai primeiro a minha palavra. Buscai primeiro eu como Senhor e Salvador da sua vida. Então, esse é o contexto. Lembre que aqui ele está ministrando para os discípulos e para um grande número de pessoas. Ele vai dizer, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela deve anteceder qualquer outra coisa na nossa vida. E não esse conceito de que primeiro eu faço tudo, se sobrar um tempo, eu faço para Deus. É o contrário. É exatamente esse contexto que a gente tem que começar a orar ao Senhor. Senhor, me ajuda. De repente eu não consigo, e aqui eu vou dar alguns exemplos, de repente eu não consigo orar às primeiras horas da manhã, de repente eu não consigo ter um devocional com o Senhor, de repente eu não consigo servir no VOI, de repente eu não consigo fazer a audição para participar do louvor da igreja, de repente eu não consigo orar com a minha família, não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus nesta manhã diz, olha, buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Por isso que eu falei a importância do tempo. O quão o tempo é importante. Porque eu começo a consagrar o meu tempo ao Senhor quando eu começo a me entregar. E aí ele conclui, quando ele vai dizer, e a minha justiça. Justiça está relacionado, queridos, a como nós lidamos com o nosso entorno. E aí, quando nós olhamos para os profetas menores, eu destaco aqui Abacuque. Abacuque lamenta a respeito da injustiça social, que os juízes estavam se corrompendo, vendendo, muitas vezes, aquilo que ele deveria fazer. Homens que
Comerciantes que, muitas vezes, quando iam pesar o alimento, pesavam errado. Questão da corrupção. É sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus quer a justiça estabelecida, não só dentro da sua comunidade, não só dentro da sua igreja, mas Ele quer também a justiça estabelecida em todo lugar, aonde há a presença do seu povo. Jesus quer a justiça na nossa casa, Jesus quer a justiça no nosso bairro, Jesus quer a justiça na nossa cidade, Jesus quer a justiça na nossa nação, Jesus quer a justiça entre as nações. Mas para que isso aconteça é necessário que nós usemos o conhecimento, a profissão, os títulos que nós temos, nós possamos nos posicionar e sermos luz, e sermos sal. E o contexto aqui é exatamente o contexto que ele nos traz lá no capítulo 5 do Sermão do Monte, quando ele vai dizer, olha, o sal, se ele for lançado e não tiver gosto, ele é lançado fora. O sal é para dar gosto. A luz é para iluminar. A luz é para trazer clareza para o nosso corpo, para a nossa vida, pelos caminhos que nós andamos, mas também nas pessoas que nós nos relacionamos, enquanto sociedade, enquanto igreja. Nós precisamos ser relevantes. É sobre isso que Jesus está dizendo. Seja relevante com os seus recursos, seja relevante com o seu conhecimento, seja relevante com o seu trabalho, seja relevante com a sua profissão, seja relevante dentro da sua casa, com a sua família. É sobre isso que Jesus está dizendo. Então, quando ele diz aqui a respeito de riquezas, preocupação com os bens materiais, ele vai falar, olha, tenha eu como primazia, que eu lhe supro em tudo. Eu supro vocês em tudo. Vocês são a minha família. Eu vos chamei, eu vos trago para perto de mim. É sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Vejam que ele conclui, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Jesus aqui nos desperta que o nosso bem supremo é Ele. É sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Nosso bem supremo é Ele. Então nós precisamos ter uma convicção de fé, de descanso, uma convicção de fé, de esperança, uma convicção de fé de que Ele faz, uma convicção de fé que Ele nos capacita. Nós somos capacitados pelo Senhor. Eu, por mim, não teria a capacidade de subir aqui. Não sou eu. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável. É a misericórdia e a bondade de Deus nas nossas vidas em todo o tempo. Não é recurso, não é formação, não é estudo. Isso a gente faz porque nós precisamos fazer. É nossa responsabilidade. É autorresponsabilidade. Mas é a misericórdia de Deus. Vamos ficar em pé. Jesus nos chama nesta manhã para uma mudança de comportamento, uma reconfiguração, uma ressignificação da forma que nós lidamos com os nossos bens materiais, com o nosso ordinário, onde nós precisamos compreender
que não deve existir para nós, que somos redimidos em Cristo Jesus, que conhecemos e caminhamos com Jesus essa jornada. Não deve existir uma separação entre o extraordinário e o ordinário, entre o sagrado e o profano. É isso que Jesus diz quando ele conclui dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu, você temos experiências diversas com o Senhor, de suprimento, de provisão. E se você não teve ainda, você vai ter. Eu chamo a atenção aqui dos casados mais experientes, os que têm mais tempo aqui de casados. Lembra quando a gente casou? Lembra o perrengue, lembra? Aquela situação que você fala, Jesus. Eu me lembro que, às vezes quando estava no apuro, meu pai chegava com a sacola de feira. E nós éramos supridos. Carro na beirinha do combustível, Deus supria. É sobre isso que eu estou falando. Cada um de nós temos as nossas experiências com Deus da provisão, com Deus provedor. É sobre isso. É sobre isso que Jesus está dizendo. Não inverta. Não inverta. Continua deixando Jesus entronizado na sua vida. Continua deixando Jesus no centro da sua vida. Continua reconhecendo que tudo que você tem é dele. E Jesus é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos.